Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, que possam me acompanhar hoje nessa nova pintura. Vou fazer essa rosa de uma forma assim mais simples, bem devagar, pensando naquelas pessoas que estão iniciando na pintura. Vamos lá? De início, vamos começar com esse chão. Vamos usar apenas o sépia para fazer o chão. Vamos fazer ele bem facinho. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado. Não vou pegar um pincel grande, não pegue um pincel grande. Se você está começando, comece com pincéis pequenos, comece pegando pouca tinta. E olha só, eu estou colocando uma porção maior de sépia, fazendo o contorno do desenho. Conforme eu vou me afastando, eu vou só manchando, tá vendo? O pincel fica com menos tinta e eu vou puxando o pincel, arrastando ele no sentido horizontal. Esses cantinhos dessas flores, essas pequenas flores, eu também vou deixar assim mais cheinho e vou puxando o pincel quase sem tinta, no sentido horizontal. Nos contornos, eu vou deixando assim um pouco mais de tinta, tá vendo? Eu vou fazendo o contorno com uma porção maior de tinta. Não estou tendo cuidado em pegar tinta de um lado só do pincel. Eu estou tendo cuidado em pegar pouquinha tinta. Se você colocar muita tinta aí, você pode fazer um borrão. Não é que vai perder o desenho, mas é que pode ficar difícil para você corrigir, principalmente se você estiver começando agora com pintura em tecido. Olha só, peguei uma porçãozinha de tinta, estou fazendo esse contorno dessas pétalas e dessa folha. Esses cantinhos assim eu deixo com maior quantidade de tinta, maior quantidade de sépia. E vou puxando, olha, tá vendo? Vou puxar nesse sentido. Assim não. Não puxe de forma alguma no sentido vertical, mas sempre no sentido horizontal. O que estou fazendo agora? Veja que eu puxei essa tinta assim no tecido seco, bem pouquinho. Então, às vezes, quando a gente começa a lavar esse tecido, essa tinta ela pode ir saindo porque ficou só em cima dos pelinhos, ficou um tanto solta. Então, para fixar melhor essa tinta, eu estou colocando clareador para tecido. Dentro do vaso, eu também vou manchar. Veja que eu estou procurando não perder o meu risquinho. Eu estou manchando com esse sépia como se fosse uma continuidade desse chão. Porém, eu estou evitando pintar o galinho, o cabinho desse botão de rosa e também estou tentando não perder o meu risquinho, deixar ele aparecendo. Tá vendo que o risco desse meu vaso, ele está aparecendo ainda, ele não sumiu. No entanto, estou eu aí manchando a parte de dentro também do vaso. Agora, eu peguei uma porção de vermelho queimado e vou pintando, olha, eu vou passando bastante tinta mesmo, fazendo o contorno do vaso. Estou pintando mesmo, eu não estou só esfumaçando essa tinta, estou pintando. Respeitando o meu risquinho, eu não quero perdê-lo. Olha só, eu vou pintando esse entorno do risquinho do vaso e conforme eu vou me afastando, eu vou pegando uma porção de lilás, o lilás seco. Vou usar esse lilás seco, clareando, fazendo um acabamento na parte de fora desse vermelho queimado. Vamos unindo essas tintas, mas você não se preocupa. Você vai só manchando, vai manchando, deixando manchinhas mais fortes no encontro do vermelho queimado com o lilás seco e vai levando o pincel sem pegar mais tinta, conforme você vai se afastando,
porque aí a tinta vai acabando e vai ficando só manchinhas pelo seu tecido. Vai ficando bem mais suave, a tinta vai acabando e é esse o objetivo, que ela vá sumindo. Vou marcar nessa parte aí de cima também, olha só, vou fazer o contorno com vermelho queimado, vou subir um pouquinho. Vou marcar também dentro do vidro. Observe que tem um líquido aí, tem água dentro desse vidro, mas eu também não estou respeitando isso aí. Tô pintando como se não tivesse nada. Depois a gente vai achar tudo isso. Vamos seguindo, manchando essas duas tintas. Veja que aqui e ali eu pego um toquezinho do vermelho queimado, emendando com esse lilás seco. E vamos marcando. Se você não tiver esses tons, pegue 2 tons que você gosta. Você pode pegar um azul claro e um azul escuro. Pode pegar violeta e lilás. Pegue tons que lhe agrade, tá? Para colocar no lugar desse vermelho queimado e desse lilás seco. Eu vou fazer nesses 2 pontos isso aí também, gente. Terminando isso aí, eu vou pegar um pouquinho de verde pântano. Vou contornando a rosa e a folha, tá vendo? Mas eu vou usar esse verde pântano da mesma forma que eu fiz com o vermelho queimado e o lilás seco. Eu vou usar verde pântano e verde maçã. As partes mais profundas eu vou colocando verde pântano e conforme eu vou me afastando, eu vou colocando verde maçã. Se você não tiver verde pântano, verde maçã, você pode estar usando verde oliva e branco, verde oliva e verde pistache. Use a tinta que você tiver. Não deixe de fazer a sua pintura porque está faltando algum tom para você. A colocação desse verde pântano e desse verde maçã vai ser com batidinhas. Vai ser como se fosse uma folhagem, gente. A gente vai pegando principalmente o verde maçã e vai sair fazendo pequenas batidinhas. Eu estou usando no momento só o verde maçã, mas como eu não lavei meu pincel, ainda resta um pouquinho de verde pântano, então aqui e ali faz umas marcas mais escuras. E esse é o objetivo. Se você quiser pegar um pouquinho do pântano para ir colocando junto com esse verde maçã, pegue, mas pegue bem pouquinho, uma vez que ele é muito forte. E outra coisa, nós vamos pintar, sempre lembrando de não perder o nosso risquinho, o risquinho do nosso vaso, mas nós vamos pintar também por dentro ou por cima desse vaso. Lá no final, a gente vai encontrar ele. A gente vai encontrar todo esse risquinho, a água, tudo que tem para esse vaso aí. Agora, nós vamos nos preocuparmos com essas batidinhas, essas folhagens e essas flores pequenininhas que tem aí por trás, que eu insisto muito porque elas são chatinhas da gente fazer e você, principalmente que está começando na pintura, pode ter um pouquinho de dificuldade de fazer esse tipo de acabamento, então eu coloco bastante para que você possa ir treinando. Aí, olha, tinta só de um lado do pincel, tá vendo? Verde pântano, e eu vou puxando, olha, puxando vários galinhos, tanto em cima dos verdes, quanto em cima dessa parte que serão as nossas flores de batidinhas, essas flores pequenininhas, ok? Depois de você ter puxado todos os seus risquinhos, o mais fininho que você conseguir, não precisa ser muitos, mas coloque tanto para a folhagem quanto para as flores. Olha só, vou colocando alguns. Depois, nós vamos fazer que o acabamento deles. Por isso, é bom a gente colocar antes de fazer as batidinhas, porque o que a gente vier colocar em cima agora, vai cair como um acabamento para esses galinhos que estão aí. É como se eles estivessem segurando essas flores e essas folhas. Olha só, tô fazendo aquelas nossas folhinhas
que eu já falei delas muito para vocês, que nós já fizemos elas várias vezes. As principais ficam nas partes mais escuras. Conforme a gente vai se afastando do risco, vai ficando mais suave a nossa tonalidade para as flores, nós vamos colocando só batidinhas. Estou colocando hoje com o pincel número 4, serão flores pequenas. Não será flores muito grandes para esse desenho. Fiz um vídeo onde a gente fazia elas com o pincel número 4, número 8 e número 10, creio que isso. Hoje nós vamos estar fazendo as menores, com o pincel número 4. Olha só, vou colocando várias flores. Observe que dentro do vidro as flores ficam só manchinhas, não deixo excesso. Fora do vidro eu faço excesso, mas na parte que corresponde ao vidrinho eu não vou deixando excesso para essas flores. Lado de fora vai ficando os excessozinhos, as flores bem formadas. Parte de dentro, olhe, fica apenas marquinhas. Não deixei excesso nem para as flores e nem para as folhas. Olha aí, a parte de fora eu tô fazendo a flor com bastante excesso de tinta, tá vendo? Conforme a tinta vai acabando do pincel, eu levo esse pincel para dentro do vidrinho, olha, e só saio manchando com umas batidinhas para dar a intenção de que esse cachinho de flor, ele tá por trás também desse vidro. Na hora que a gente pintar esse vidro, vamos ter essa impressão. Olha só. Quando tem excesso de tinta no pincel, pintamos as flores que estão do lado do vidro. Quando acaba o excesso de tinta, nós levamos para pintar dentro do vidrinho e nas partes que vai se afastando dessa região que tem tons mais fortes. Agora, nós vamos partir para umas batidinhas sobre essas folhagens. E essas batidinhas eu vou colocar com o verde maçã. Pegue tinta só de um lado do pincel, pode pegar uma boa porção, e a gente vai colocando umas batidinhas aí, sem pensar muito, simplesmente vai batendo. Quanto mais a gente pensa, mais não fica muito bom. Pega o seu pincelzinho e coloque várias. Simplesmente tente fazer bem rápido, para não ter tempo de pensar muito onde colocar elas. Lembrando, dentro do vidro são marquinhas, fora do vidro são excessos. Isso serve também para as folhagens. Agora, vamos pintar essa folha. Estou começando com branco, fazendo uso do pincel número 8, cortado e lixado, bem lixadinho. Veja que eu coloquei bastante branco para essa folhinha. Ela será uma folha bem clarinha. Vou crescendo esse branco, mas eu não vou encher ela toda de branco não, tá bem? Esse centro aí eu vou também passar, mas não vou encostar na flor. E nem da outra folha do lado. Vamos deixar um pequeno espaço para a gente encher agora, olha, com cinza lunar. Vou passando esse cinza, vou emendando esse branco. Na hora que você for pintar a sua folhinha, só toma cuidado para você não borrar as outras coisas. Vai devagar, se o pincel 8 estiver grande, pegue um 6, leve pouquinha tinta, não tenha pressa. Se você está começando, não tenha pressa. Não pegue muita tinta, não pegue pincéis muito grandes. Isso pode atrapalhar você, tá? Olha só, agora eu passei um pouquinho de vermelho queimado por essa região, pouca coisa, viu? Não vai deixar essa folha no tom das flores que estão aí do lado, deixa ela bem mais suave. Tô puxando um pouquinho de excesso de branco, colocando os excessozinhos e puxando.
Vou marcar também um pouquinho esse centro, olha, o que sai, os risquinhos que saem do centro vão arredondando em direção à pontinha da folha, não é isso? Os que vêm do lado, sai arredondando como se fosse para o cabinho da folha. Com um pincel pequenininho, tinta só de um lado do pincel, eu vou puxando os contornos. Esses que ficam mais grossinhos, o que eu faço? Apago um pouquinho eles, emendando as tintas que já estão embaixo, não é isso? Vou fazer também os contornos em alguns cantinhos. Os contornos mais grosseiros eu apago um pouquinho, tá vendo? Os mais fininhos eu deixo como ficam mesmo. Aí, olha, vou puxar mais umas nervuras, vou acrescentar mais tinta essa aí e apagar essa que ficou muito grosseira. Vou contornar um pouquinho aí do lado, espalhando um pouco esse verde para cima da folhinha. Mas ela ficará assim, bem clarinha mesmo, tá bem? Esse cantinho também vou acentuar um pouquinho de sombra. Esse verde que eu usei foi o verde pântano. Agora, vamos dar sequência com a outra folhinha. Com essa, eu já vou iniciar usando o cinza lunar puro. Veja que eu vou deixar ela já um pouco mais escura. Aqui tá atrás, ficou mais clarinha. Essa que está na frente, ela ficará mais escura. Tudo isso aí é cinza lunar. Agora, vou terminar o restante dela com branco. Vou emendando esse cinza. Pode ir emendando bem, mas não deixe esbranquiçada demais não, tá? Deixe esse tom desse cinza aparecer bem. Aí, olha, vou passando branco nesse em volta, terminar ela todinha. Cuidado com o seu contorninho, faça devagar para você não borrar as flores que já estão pintadas aí embaixo. Agora, vamos passar um pouquinho, dar uma ajeitadinha nesse cinza aí do lado, nessa parte de cima, e vou espalhar no centro um pouquinho de verde pântano. Vou puxar para os dois lados, aprofundar essa região central dessa folha. Vou passando, deixando mais escuro, mais acentuado. Vamos colocar assim nossas nervuras também. Olha só, pincelzinho pequeno, tinta só de um lado do pincel. Vou puxando as nervuras onde eu quero. Vou fazer uns leves contornos. Lembrando que esses contornos não podem ser na folha inteira, só em algumas partes, de preferência nas partes que ficam mais baixinhas. O contorno que você não gostar, você vai dando uma arrumadinha nele, apaga um pouquinho de um lado, deixa ele de sua vontade. Se você não conseguir fazer ele direitinho com o pincel, assim como eu estou fazendo o pincel número 4, cortado, bem cortadinho, bem acabadinho, você faz com o pincel número 0, com o pincel que você se sentir mais à vontade, tá? Para essa outra folhinha, eu comecei pintando com vermelho queimado, olha só, e continuei com o cinza lunar. Vou emendando esses dois tons. Não se preocupe que ela não ficará escura. Quando a gente colocar o branco, a gente puxa bem, emenda bem esses tons e ela vai ficar também suave. Lembrando que essa folhinha tem uma dobrinha aí, que a gente vai fazer ela aparecer com o branco depois. Esse restante, olha, eu já vou encher com branco e vou puxando esse branco para cima dessas outras tonalidades. Vamos puxando, vamos emendando bem isso aí. Estou fazendo uso do meu pincel número 8, cortado, lixado. Se você está iniciando, se você tiver um pincel número 6, eu acho que vai ficar melhor para você fazer, tá? Corte ele, lixe, deixa ele bem fininho, mais fininho que você conseguir. A pontinha dele, porque aí fica mais fácil de você fazer os contornos.
só a pontinha, não vai cortar demais e estragar teu pincel. Olha só, gente. Aí eu estou colocando já o verde pântano. Vamos unindo essas tonalidades. Peguei o meu pincel grande novamente, o pequenininho eu peguei apenas para fazer essa entradinha aí entre essas pétalas para não borrar. Olha só, vamos espalhando nesse centro, esse verde pântano, deixando mais profundo, mais escuro. Vamos colocar nossas nervuras, sim. E vamos colocar também, gente, olha, uma porção de branco, aí, olha, como a dobrinha da nossa folha. Se você perder o risco, não se preocupe, não é difícil de colocar. Pegue um pincel pequenininho. Se você perder o seu risco, se você está começando agora, dê preferência a fazer isso aí com o pincel número 2 ou número 4. Você terá mais controle do contorno nessa hora e também pegue pouquinha tinta para que você não faça um borrão no seu desenho. Agora, já comecei a colocar uns contornos na folha com o verde pântano. Vou colocando uns pequenos contornos, não são grandes, não é pela folha inteira. Vamos marcando mais alguns pontinhos. Esse cantinho aí eu deixei mais esverdeado. Vou fazer minhas nervuras. Comece pela principal. Depois você vai puxando essas auxiliares. Lembrando que o que sai do centro de nossa folha é puxado em direção à pontinha dela. É como se você fosse arredondar, pensando em levar para a pontinha da folha. Olha só. Tá vendo? Eu vou subindo como se eu quisesse levar em direção à pontinha da minha folha. Colocar mais uma nervurinha aí e olhe como ficou a folhinha. Agora, vamos pintar a rosa. Comecei fazendo essa pétala grande aí, enchi ela com lilás seco e estou passando rosa escuro. Eu não enchi ela totalmente, gente. Eu enchi a parte de fora toda com lilás seco e o encontro dessa pétala com as outras eu deixei sem tinta, só um espaço pequenininho para preencher com rosa escuro e trazer esse rosa escuro emendando ao lilás seco. Olha só que eu não estou crescendo demais essa sombra. Tem essa dobrinha dessa pétala que não apagou, o lilás seco ele é mais suave, ele não escondeu meu risquinho, por essa razão que eu não deixei a dobrinha para fazer depois. Caso você não tenha o lilás seco, você pode estar usando o rosa bebê ou rosa chá, tá bem? Vou espalhando rosa escuro por essa região e vou passar, olha, um pouquinho de rosa escuro também aí embaixo da dobrinha. Não leve rosa demais para esse lugar, porque se você levar muito rosa escuro, ele vai cobrir a sua dobrinha, não é essa a intenção. Nessa quininha aí, eu coloquei um pouquinho de púrpura. Olha, coloque bem pouquinho. Para essas pétalas assim mais de fora, não precisamos escurecer demais, tá? Então, o púrpura que eu tô colocando é bem pouquinho, é só um toquezinho. Agora, eu vou colocar o branco. Eu não vou deixar riscado, eu vou fazer uma pintura mais unida, que é mais fácil para você que está iniciando na pintura. Quando eu comecei, eu queria muito pintar uma rosa. Se essa também é sua vontade, você pode estar tentando fazer essa. Quando você imprimir o risco, imprima ele maior. Esse meu risquinho é do tamanho de uma folha A4. Então, você tenta imprimir ele pelo menos no tamanho de 2 folhinhas, para ficar melhor para você pintar. Eu vou passar para esse centro, porque eu diria que é a parte mais difícil. Olha só, a tinta eu levo só na quina do pincel. Pintei uma porção dessa pequena pétala que está aparecendo e vou terminar o restante dela com rosa escuro. Pegue um pincel número 2 ou um pincel número 4,
cortado, lixado, pouquinha tinta. Viu que eu peguei tinta só na quina do pincel, só um pouquinho? Para você não levar muita tinta para uma região pequenininha, não fazer um borrão e não ficar difícil para você corrigir. Olha só a tinta que eu levo. Isso aí é um pouquinho de púrpura, só na quininha do pincel. Emenda isso aí um pouco e vamos deixar essa parte assim. Agora, vamos pintar essa segunda porção. Começo ela novamente com lilás seco. Olha só. Só a parte de cima. Essas quininhas aí, a parte de baixo, eu deixo sem tinta. Vou terminar com rosa escuro. Tá vendo? Tinta só na quininha do pincel. E a gente vai terminando esse restante dessa pequena pétala, essa parte de dentro dela, com esse rosa escuro, emendando ao lilás seco, levando tinta só na quina do pincel e só um pouquinho de tinta. Agora, vamos pegar um pouquinho de púrpura. Se ao acaso você borrar um pouquinho essa pequena pétala que pintamos embaixo, você, olha, pega mais um pouquinho do lilás seco e dá uma corrigidinha. Você pode deixar isso para fazer lá no final, tá bem? Depois de terminar toda a sua pintura. Olha só, um pinguinho de púrpura para essas quininhas, para aprofundar mais, ficar mais escuro e dar mais profundidade a esse espaço. A profundidade na rosa, ela é muito importante. Essas sombras mais aprofundadas, elas fazem muita diferença. Agora, vamos pintar esse pedacinho aí. Você vai pintando devagar, pedacinho a pedacinho. Porque senão, você pode perder seus riscos, a tinta pode secar, você pode se apressar para a tinta não secar. E se você está começando, vai ficar difícil. É melhor você fazendo devagar, cada porção, uma porção por vez. Olha só, passei um pouquinho de lilás seco, com a tinta só na quininha do pincel, vou completando isso aí com o rosa escuro. E pintei, olha, essa porção aí, tá vendo? Toda com lilás seco. Agora, vou terminar ela com rosa escuro. Pincel número 4, cortado, lixado. Tinta só na quina do pincel. E vou dando sequência. Vou encher todo esse restante que faltou e vou emendando. Emendando bem tranquilo, não puxe demais até chegar em cima, não. Olha só, quando a gente sai desse risquinho, dessa dobrinha de baixo, a gente arredonda um pouco, tá vendo, ó? Você pode arredondar um pouco isso aí, levando para fora. Emende bem essas tonalidades, pegue um pouquinho de púrpura, veja que é bem pouquinho, e coloque nessas quininhas para deixá-las mais profundas. Veja só que aí eu vou colocar uma porçãozinha maior. Essa quininha, ela está mais aberta, ela pede um pouco mais de sombra mesmo. Esse outro lado, essa quininha está mais fechada, já vou colocar uma porçãozinha menor. Essa ficou mais escura, essa outra vai ficar mais clara. Vamos emendando também esse púrpura direitinho, para ele não ficar aí solto, jogado de qualquer forma. Agora, eu vou passar branco, fazendo o acabamento dessa pétala, lembrando que se você, quando for pintar a parte de cima, borrar um pouquinho isso aí, não se preocupe. Eu comecei essa rosa desse centro, porque são as partes mais pequenas e mais difíceis. No geral, eu gosto de começar minhas rosas das pétalas que estão atrás, até chegar nas que estão as que estão por cima, vamos assim dizer, não é? Então, esse centro, ele não seria pintado agora. Mas, como eu sei que pode ficar um pouquinho mais difícil para você que está começando, então, eu vou começar logo dessa parte de dentro, das partes mais pequenininhas. Passei o branco, tá vendo? Por toda a minha pétalazinha. Desci ela nessa dobrinha aqui na frente, né?
E agora eu pintei essa outra grande pétala. Observe que eu deixei o encontro dela com as outras todos sem tinta. Pintei essa grande parte com o lilás seco e agora eu vou terminar essa pequena parte que deixei sem tinta com rosa escuro. Para encher essa parte maior, eu usei o meu pincel número 8. Agora, para fazer esse detalhezinho, terminar essa parte menor, eu já estou usando o meu pincel número 4. Não vou encher esse cantinho aí todo, vou deixar a parte de baixo para terminar de encher com púrpura, porque essa região, ela requer mais sombra mesmo, ela requer que fique bem mais escuro. Já essa parte aí de cima, olha, não cresça muito esse rosa escuro, ele é para ficar bem curtinho, bem suave. Só para fazer uma separaçãozinha mesmo entre essas duas pétalas. Agora, nós vamos ao púrpura. Tá vendo? Terminei o espaçozinho que eu deixei sem tinta. E estou colocando uma boa porção de púrpura aí, para esse cantinho ficar bem escuro. Vou colocar um toquezinho aí também, bem suave, já não precisa de tanta profundidade. E vou passar o branco. Vou passar mais uma vez o branco em torno de toda a minha pétala. Não precisa colocar demais, coloque uma porção, deixando ela mais forte no contorno. Sempre tinta do lado, na quininha do pincel, olha. E a parte de dentro, eu vou emendando esse contorno. E assim, eu passei por toda a minha pétala. Agora, vou encher esse centro aí dessa com lilás seco. Terminar ela com rosa escuro. Vamos emendando esse rosa escuro. Vou fazer todo esse vezinho aí com esse rosa escuro, emendando bem. Sempre um pincelzinho pequeno. Vá devagar, vá com paciência. Olha só, coloquei um toquezinho de branco, agora nessa pétalazinha de cima, eu coloquei com o pincel número 0. Para não borrar, não correr o risco de borrar esses cantinhos por aí. Por isso que eu digo a você, faça com tranquilidade. Vá bem devagar, fazendo o seu desenho que vai dar certo. Pegando um pouquinho a tinta, pincéis pequenos, vamos com paciência. Esse branco, eu vou fazer esse contorninho aí e vou descer ele mais pro centro. Vou deixar esse centro, olha, mais clarinho. Vai ficar mais esbranquiçado. Tá vendo? Emende bem esse branco aí e vou colocar um toquezinho nessa parte aí de cima, bem pouquinho. Esse do meio eu nem vou colocar branco, vou deixar ele mais escurinho mesmo. Vou melhorar esse contorninho aí. Estou usando aí o lilás seco, nessa parte de dentro, a parte de fora eu passei o branco. Agora, olha só, tô passando um toquezinho mais de branco, porque ele ficou apagado conforme ele foi secando. Vou escurecer esse cantinho aí um pouco com o púrpura. Para essa nossa rosa, usamos lilás seco, branco, rosa escuro e púrpura. Só vai ser isso que vai levar em toda a nossa rosinha. Agora, eu estou passando o lilás seco. Veja que eu passei uma boa quantidade. Vou terminar essas partes aí com rosa escuro. Vamos emendar bem isso aí. Vamos fazer também o contorno na parte de cima, com rosa escuro. Trazendo ele para baixo e emendando a esse lilás seco, deixando ele bem emendado. Não se preocupe se emendar um pouquinho essas quininhas. Você não vai perder o contorno da sua rosa, a forma dela, se essas quininhas se emendarem, viu? Portanto, se você quiser escurecer um pouquinho elas com o púrpura, você pode fazer. Mas se você deixar assim também, não tem problema. Olha só, estou emendando melhor isso aí.
pincelzinho pequeno. Agora, eu vou colocar branco nesse centro, veja que eu coloquei bem centralizado, e vou espalhar ele, dar uma luminosidade nesse cantinho para deixar ele mais saliente. Coloquei um toquezinho de púrpura nesse cantinho aí que se emendou. Como eu disse a você, você pode colocar ou não. E coloquei um toquezinho de púrpura aí embaixo também. Um cantinho que vai ser mais profundo. Nessa, vou pintar todo o centro com lilás seco e rosa escuro em volta. Depois, eu vou pintar, olha, com o lilás seco, esse encontro, essa dobrinha que tem aí, né? Esse encontro dela com o vidro. Vou pintando com lilás seco e vou passar um pouco de púrpura mesmo, aí para o contorno do lado de fora. Ou seja, essa dobrinha, ela será feita com lilás seco e púrpura. A pétala foi feita com lilás seco e o rosa escuro. Vou passar um toquezinho de branco, como acabamento dessa parte de dentro. E vou deixar ela assim. Para essa outra, eu passei o lilás seco no centro. Estou terminando com rosa escuro, sempre fazendo uso de um pincel pequenininho. Você pode emendar bem isso aí. Não se preocupe se essas quininhas aí entre os rosas se emendarem. Depois a gente pode colocar um toquezinho de púrpura para separar. E se ficar assim, observe que não se perde o formato da sua rosa. Emende bem isso aí. E mais uma vez, nós vamos, olha só, corrigir essas partezinhas que a gente quer colocar mais profundidade. Tá vendo? Coloquei um toquezinho de púrpura, tanto em cima quanto nessa parte de baixo. Vamos colocar o branco, espalhar ele por esse centro, com o objetivo de deixar ela mais arredondada, não é? Essa pétalazinha bem mais arredondada. Procure unir bem essas tintas, não as deixe solta. Eu enchi essa dobrinha aí toda com branco, só branco. Essa outra, eu vou encher essa parte de fora, olha, com branco, e a parte de dentro eu vou encher com lilás seco. Gente, nós não vamos pintar nosso risco todo, porque ficaria muito grande, e eu quero fazer ele bem detalhado com vocês, tá? Então, para hoje, nós vamos pintar esse acabamento de fora, com folhinhas, com flores pequenininhas, essa rosa, essas folhas. E no próximo vídeo, nós vamos pintar esse botão com esse vidro. Aí, eu estou dando uma correçãozinha nas partes que o branco ficou mais torto, mais apagadinho. Você pode fazer essa correção à vontade, onde você quiser, tá? Pelo seu desenho. Vamos unindo bem isso aí. E vamos colocar um pinguinho de amarelo limão no centro dessas flores, dessas pequenas flores. Naquelas que estão assim mais formadas, você não precisa sair colocando para todo lado não, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam fazer isso aí em suas casas. Beijos e até a próxima para a gente terminar esse botão e esse vidro. Tchau!